Se você trouxe a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10, eu quero conversar um pouco com você sobre trabalho. Mas o trabalho relacionado ao contexto espiritual. A Bíblia diz que Deus, até hoje, Ele não descansa, Ele trabalha. O trabalho relacionado ao reino de Deus, aquilo que Deus espera que eu e você realizemos, façamos, em prol da expansão do reino, do avanço do reino. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17, diz o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De todas essas coisas o Senhor esteve comigo, o Senhor nunca me desamparou. De todo o meu esforço, o meu trabalho, de todas as realizações, até mesmo situações adversas, eu tinha essa convicção e essa certeza: o Senhor está comigo. E de todas essas coisas Ele me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você deseja viver uma vida cristã reta, justa, se você quer exercer verdadeiramente as tuas funções, o teu trabalho, a tua obra, fique sabendo de uma coisa: você não será aceito por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita e por aquilo que você está realizando. As pessoas vão ter inveja de você, as pessoas vão ter ciúmes de você, as pessoas vão desejar aquilo que você tem, e elas vão se opor àquilo que você realiza, àquilo que você faz. E o texto diz que vocês serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. As pessoas que não querem viver uma vida piedosa, uma vida em amor, reta diante de Deus, vão viver uma vida contrária, vão viver uma vida que vai de mal a pior, perversa, enganando-se a si mesmo e enganando as pessoas. Quanto a você, Paulo, recomendando aqui a Timóteo, seu discípulo, Paulo declara: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. A você, meu filho, a você, Timóteo, a você, meu discípulo, a você, jovem Timóteo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você tem recebido, e das quais você precisa de convicção do que você crê, daquilo que você acredita. Pois você sabe de quem o aprendeu, você sabe a fonte que você recebeu, você sabe quem o discipulou, quem o ensinou, quem era o modelo, o exemplo para a sua vida. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem e mulher de Deus, para que o homem de Deus seja apto
para que o homem de Deus seja capaz para realizar e plenamente preparado para toda boa obra, todo trabalho, toda tarefa relacionada ao reino de Deus. Quando nós falamos de trabalho voltado ao reino, não tem como nós não deixarmos de lado este livro. Esse livro é o nosso manual, é a nossa instrução. Todo trabalho existem regras, existem padrões estabelecidos. Ou você já não passou por uma situação? Você há anos faz aquilo que você faz e de repente surge uma oportunidade de um novo trabalho, onde você tem que mudar de cidade, mudar de ambiente, novas pessoas. Não te dá um friozinho na barriga? Porque você já tem um padrão estabelecido, uma rotina estabelecida no seu trabalho diário, e de repente o novo gera uma expectativa, às vezes até mesmo uma insegurança. Puxa vida, será que eu serei capaz de exercer essa função? De realizar o que esse novo patrão ou essa nova empresa exige? E você se dispõe, e quando você entra lá, existem regras estabelecidas, existem normas estabelecidas, onde você precisa se submeter. As pessoas vão ensinar você a sua tarefa, as pessoas vão orientar você naquilo que você precisa realizar, naquilo que você precisa fazer. E assim os dias vão passando e você vai sentindo seguro, você vai se sentindo confortável, alegre. É isso que é para eu realizar, é isso que é para fazer. Eu estou no trabalho certo, eu faço aquilo que eu gosto, eu me sinto realizado. Isso no contexto profissional, isso no contexto humano. Todos nós passamos por isso. Todos nós, desde pequenos, somos levados a essas realizações. Ou quem nunca pensou, quando eu crescer eu vou ser bombeiro, vou ser policial. Eu sempre digo, né? Se eu não fosse pastor, eu ia ser Polícia Federal. É impressionante, impressionante. Tantas situações e tantos aspectos assim sabe? Mas eu estou fazendo aquilo que eu gosto, eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui chamado. Na realidade, não foi você que escolheu, fui eu que escolhi você e te chamei pelo teu nome. Você é meu. E Deus realiza em nós a sua vontade, o seu querer. Mas Ele espera que eu e você realizemos o seu trabalho, realizemos a sua obra. E por isso, nada acontece por acaso, nada acontece por coincidência, e sim por cristocidência. Deus no controle de todas as coisas. Deus no controle de todas as coisas. Se você pudesse fazer uma linha do tempo, dos teus sonhos na tua infância, na tua adolescência, de quem você é hoje, Deus nos surpreende e faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Mas eu estou falando aqui de você se tornar apto, um homem de Deus, um homem que deixou o reino das trevas e foi trazido para o reino da luz, aonde Deus quer que você seja apto, capaz para realizar. E Ele vai te dar todas as ferramentas necessárias, Ele vai fazer tudo para que você realize a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando escolheu os seus discípulos, os discípulos declararam, Jesus Cristo declarou: eu farei de vocês um trabalhador. Eu farei de vocês um pescador de homens. Eles tinham a sua habilidade, a sua capacidade humana, eram pescadores de peixes, o seu ganha-pão, o seu sustento, os seus bens já conquistados. Eu estava com um barco 0 quilômetro, sem motor, naquela época era remo, as redes
com o melhor fio de nylon possível, fio de nylon importado, e de repente deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Homem de Deus que seja apto, capaz para realizar e plenamente preparado. Preparado para você fazer, preparado para você realizar. Muitas vezes nós nos sentimos despreparados, mas eu não estou preparado para tão grande desafio. Mas quem é que nos capacita? Quem é que nos capacita? Quem nos torna capazes? É Deus, através do Espírito Santo. E plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero deixar como título desta mensagem: trabalhando no padrão do reino. Trabalhando no padrão do reino. Todo trabalho, todo emprego, toda profissão, toda empresa, existe um padrão estabelecido. E o reino de Deus é estabelecido um padrão. É um padrão. E esse padrão é estabelecido por Deus, através de Jesus. Efésios capítulo 4, nós podemos ver um pouco deste padrão estabelecido por Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios 4, 11. Diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. São funções do trabalho do reino. São responsabilidades voltadas aos trabalhadores do reino. Ele escolheu, Ele designa, Ele escolhe você e concede a você uma capacitação em determinada área, em determinada função. Aqui nós encontramos pelo menos 5 funções: apóstolos, profetas, evangelistas e outros pastores e mestres, com o fim, com o propósito de preparar a igreja, preparar as pessoas, preparar os santos para o trabalho do ministério, para a obra do ministério. Essas funções, esses dons ministeriais, que são os 5 ministérios, têm a função de nos prepararmos para realizarmos o ministério de Jesus. Ministério aqui representa serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja, as pessoas sejam edificadas através dessas funções, através dessas responsabilidades, até que ninguém fique de fora, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. É um investimento aonde você vai crescer, aonde você vai desenvolver as habilidades e capacidades que Deus dá, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual é o padrão? A plenitude de Cristo. Qual é o padrão? A plenitude de Cristo. A obra de Cristo. Quem foi Cristo? Aquilo que Ele realizou, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, e aquilo que Ele trabalhou, a sua obra aqui nesta terra. O modelo, o alvo, o nosso objetivo é Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou um exemplo de trabalho. Ei, sigam-me, eu escolho você, siga-me, e eu farei de você um discípulo. Eu farei de você um pescador. Eu vou passar para você aquilo que eu sou e aquilo que eu recebi de Deus. Eu estarei ensinando você, eu estarei preparando você, até que todos nós sejamos de acordo com o padrão de Cristo, o padrão do reino de Deus. Para isso, nós precisamos trabalhar.
Nós precisamos trabalhar de acordo com este padrão, de acordo com o modelo que é Cristo Jesus. De acordo com o modelo que é Cristo Jesus. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, vamos crescer, vamos trabalhar em tudo naquele que é o cabeça. Vamos trabalhar, vamos crescer em tudo aquilo que é Cristo Jesus. Até aqui tudo bem? Existe um padrão. Qual é o padrão? Qual é o padrão? Existe um alvo. Tudo aquilo que eu realizo, tudo aquilo que eu faço, existe um objetivo, existe um alvo, existe um padrão. E o padrão é Cristo. O padrão é Cristo. Eu preciso exercer, eu preciso fazer algo. E o padrão é Cristo. Para esse trabalho, obra e tarefa, existe a escolha. Primeiro tópico, a escolha. Quem é que escolhe? É Deus quem escolhe. Quem é que designa? Quem é que dá as tarefas? Quem é que distribui as responsabilidades? É Deus. E dá a cada um de acordo com a sua própria capacidade, de acordo com o seu próprio jeitão. Deus não faz acepção de pessoas. Dentro desse grande trabalho, dentro do reino de Deus, não existe um mais importante do que o outro, um maior do que o outro. Diante de Deus nós somos todos iguais. O que existe é a motivação dos corações das pessoas em buscar conhecer mais a sua tarefa, o seu trabalho. O que existe são pessoas que se dispõem mais em servir a Deus, em aproveitar e remir o seu tempo e trabalhar mais do que os demais. Em trabalhar mais do que os demais. Paulo declarou isso. Paulo declarou isso. De que ele trabalhou mais do que os discípulos, porque ele tinha tanta convicção de quem ele era, o que Deus queria dele, as suas responsabilidades, que ele arregaçou a manga e trabalhou dia e noite, e preparando pessoas ainda, como foi o contexto de Timóteo ali. Preparando jovens, preparando sucessores, preparando pessoas para a continuidade. A escolha. Atos capítulo 1, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 15. Nós encontramos aqui um tipo de escolha. Em Atos capítulo 1, versículo 15, nós encontramos o seguinte: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Judas estava entre nós, foi escolhido, foi separado por Deus para uma tarefa, para um trabalho. Ele esteve ao nosso lado, mas de alguma forma ele permitiu que o seu coração fosse cheio de maldade, de engano, e ele, enganando-se a si mesmo, enganando a todos, ele traiu Jesus, ele entregou Jesus. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Versículo 20.
Porque prosseguiu Pedro: está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que o outro ocupe o seu lugar. Versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Jesus tinha deixado uma ordem, uma orientação relacionado ao padrão do reino de Deus, relacionado ao trabalho dos discípulos. Permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder, do dunamis de Deus, e façam a minha obra. Mas enquanto isso, não realizem nada. Não façam nada sem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Jesus foi o assunto aos céus, e eles se reuniam, liam a Bíblia, oravam, jejuavam, se encontravam de novo, voltavam para suas casas, mas a rotina não é tão agradável. Tão agradável. Existe uma promessa. E nós queremos usufruir dessa promessa. Mas quando que isso vai acontecer? Não sei. Permaneçam perseverantes até que as coisas aconteçam. Espere. É fácil esperar? É fácil esperar? Não é tão simples. E os discípulos passaram por isso também. E até que eles leem a palavra de Deus. Olha, a Bíblia está dizendo que o outro ocupe o seu lugar. Mas não está dizendo, vocês escolham, vocês façam. Não eram para fazer nada. A partir desta ideia, a partir dessa sugestão, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Ou seja, eles estabeleceram um critério por conta aqui. Olha, é o seguinte: aqueles que podem substituir, ser um discípulo, são os que conviveram conosco, conviveram com Jesus, estiveram com Jesus, porque desta forma a seleção já seria bem reduzida. Quantos aqui que caminharam? E assim, diante daqueles, eles escolheram 2 nomes, para serem discípulos de Jesus, para continuarem aquilo que Jesus tinha realizado. Depois da escolha, a Bíblia, versículo 24, depois eles oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido. Eles escolheram, e depois consultam, ó Deus, para que Deus confirme a sua escolha. Era isso que Jesus tinha pedido para eles? Permaneçam em Jerusalém e não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus, para realizar a obra. Existe um padrão estabelecido. O Espírito Santo de Deus, nós não podemos realizar nada sem a manifestação e o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nada. Eles primeiro escolheram 2 homens, José e Matias. E aí, pessoal, vamos orar. Deus, aqueles bem religiosos, ó Deus grandioso, maravilhoso, onipotente, escolha o Senhor agora, entre esses 2 que nós escolhemos, quem é o substituto de Judas? Deus respondeu essa oração? Não. Deus respondeu essa oração? Irmãos, estamos falando de escolha. Estamos falando de um padrão estabelecido por Deus com relação ao trabalho, com relação à obra de Deus para as nossas vidas. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi você, e eu designei você para uma tarefa, para um trabalho, para uma responsabilidade.
Isto vem dos céus, isso vem de Deus. Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, vai ser um apóstolo, apóstolo José, apóstolo Matias, apóstolo. O texto continua: indo para o lugar que lhe era devido. Então, não obtendo nenhuma resposta da parte de Deus, eles fizeram o quê? Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 12, foi escolhido. Venha, Matias, você faz parte hoje dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Eu pergunto para você, quem é Matias? Quem é Matias? Quando a escolha vem da parte de Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É Ele quem escolhe. A obra é dele. É Ele quem realiza. Permaneçam em Jerusalém e sejam revestidos do poder de Deus e façam a minha obra. E nós conhecemos a história que lá no capítulo 9 de Atos, versículos 15 e 16, Atos 9 e 16, eu amo esse texto, diz o seguinte: mas o Senhor disse a Ananias: Ananias, vá até o encontro de Saulo, vá até o encontro deste homem. Este homem é meu instrumento escolhido. Este homem é escolhido. Escolhido por quem? Por homens ou por Deus? Esse homem é um instrumento aonde eu poderei dedilhar, aonde eu darei toda a minha habilidade para que ele seja usado por Deus para fazer a obra, para realizar a obra. Ananias, vá até esse homem, é o meu instrumento escolhido, é a minha propriedade peculiar, a minha propriedade particular. Este homem é meu, ele me pertence. Só que é o seguinte, Ananias, ele não sabe ainda, porque eu o escolhi antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas acontecerem. Eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei pelo nome. Você é meu, você é meu. Este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome, para pregar, para ensinar perante os gentios, os reis, os governantes, os governadores, as pessoas importantes, e perante o povo de Israel. Eu vou levá-lo diante dos palácios e vou levá-lo diante das favelas, diante dos povos simples e diante dos povos importantes e ricos. Eu estou escolhendo ele porque eu tenho uma tarefa, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um trabalho, uma obra para realizar na terra. Através de quem? Através de Saulo. Através de quem? Através de Marco Aurélio. Através de quem? Através de você. Através de você. É essa a expectativa do coração de Deus. Nós não estamos onde nós estamos, nós não fazemos aquilo que nós fazemos por acaso. Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele nos separou. Ele nos separou. Eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso. A escolha, e a escolha não é realizada por homens, a escolha é feita por Deus. Em João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, você está recebendo essa palavra? Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 12 e 14. A promessa do Espírito Santo de Deus: permaneça em Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus, ele será derramado, ele será dado com um propósito. Ele também segue os padrões do reino de Deus. Ele tem uma função dentro da Trindade. Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem uma função e Deus Espírito Santo tem uma função. E nós encontramos aqui em João capítulo 16, a partir do versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora.
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele falará até mesmo do futuro, os acontecimentos futuros, o Espírito Santo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e se tornará conhecido a vocês. Ele se revelará a vocês para orientá-los, para guiá-los em tudo aquilo que é reto, em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é justo, e mostrará até mesmo o futuro. Primeiro tópico, a escolha. O segundo tópico, o envio. Nós somos enviados ao mundo através do Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos direciona, que nos mostra o caminho a seguir, o trabalho a realizar. Mas qual é a minha função? O Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito Santo de Deus, mostrando, revelando, até mesmo os dons ministeriais dados por Jesus, até mesmo os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, as ferramentas para que você exerça, para que você trabalhe, para que você cumpra o propósito de Deus. Atos capítulo 13, versículos 2 e 4. Atos capítulo 13, versículo 2 e 4. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem disse? Separe-me, Barnabé e Saulo, para o trabalho, para a obra, para a tarefa que eu tenho para eles. Aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram para cumprirem a obra, para cumprirem o trabalho. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, cumprindo e exercendo o seu ministério, o seu trabalho. Deus escolhe e Deus envia você por uma tarefa específica. Ele se revela a nós. O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos fazer? E o discernimento, o entendimento do tempo para a realização dessa tarefa. O envio. Atos capítulo 20, versículo 17. Atos 20, 17. O mesmo Saulo, esse Saulo que foi escolhido por Deus, este é para mim um vaso escolhido, que foi enviado ao Espírito Santo, foi enviado para o Espírito Santo para cumprir a sua tarefa, para cumprir a sua responsabilidade. O texto diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Vocês conhecem o meu testemunho, o meu trabalho, a minha vida. Vocês se relacionaram comigo tete a tete. Vocês caminharam bem próximo de mim. Vocês sabem quem eu sou. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade. O meu trabalho, o meu serviço era a Deus, era ao Senhor, de uma maneira humilde e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O meu trabalho foi provado, a minha fé foi provada com muita conspiração, com muita oposição, com muita perseguição. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. O meu trabalho era pregar, ensinar você o padrão do reino de Deus, o padrão e o modelo de Jesus Cristo. Isto eu fiz plenamente. Eu tenho convicção que tudo que estava ao meu alcance para realizar, eu realizei na vida de vocês, no templo e de casa em casa. Sou testemunha, testifiquei tanto a judeus como a gregos,
que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, agora enviado, agora compelido pelo Espírito Santo, indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as cidades, em todos os lugares onde o Espírito Santo de Deus está me enviando, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. De tudo que eu tenho convicção, eu serei preso, eu serei torturado, eu serei perseguido. Eu serei perseguido. Este é o meu trabalho. Quando Jesus chamou Saulo, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E eu vou mostrar a ele o quanto é importante ele sofrer por amor do meu nome. Então ele tinha essa convicção e essa certeza de que o seu trabalho, que o seu chamado, que a escolha, e quando ele foi enviado, ele estaria recebendo diante da sua caminhada cristã, da sua vida cristã, muitas ameaças, muitas calúnias, muitas difamações, muitas perseguições. Versículo 24, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Na minha caminhada, no meu chamado, na escolha, como apóstolo, como discípulo de Jesus, olha, se acontecer alguma coisa com a minha vida, eu não considero importante para mim mesmo. O que é importante, aquilo que eu valorizo, se tão somente puder terminar com alegria a minha carreira cristã, a minha corrida, a minha caminhada cristã, e completar por completo o ministério, o serviço, o chamado que eu recebi de Deus, que eu recebi de Jesus. Você pode imaginar você adolescente, sabendo aquilo que Jesus quer para a tua vida já, com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos, com essa certeza e com essa convicção. Você pode imaginar você que está com uma idade mais avançada, saber hoje aquilo que Deus quer para você. Porque diante de Deus não existe jovem, não existe velho. Diante de Deus nós somos todos iguais. Não é por ordem de chegada. A escolha não é por ordem de chegada. Quem escolhe é Deus. E não importa se você tem menos ou mais idade, não importa se você chegou primeiro ou se você está chegando agora, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, e Ele tem uma tarefa, um trabalho para você realizar, e Ele conta contigo, Ele conta contigo. E Paulo declara isso: em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que complete com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, que confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Versículo 25, agora sei. Eu não sei, mas agora sei. Parece meio confuso, né? Eu vou e não sei o que vai me acontecer, mas agora eu sei. O Espírito Santo de Deus não nos deixa confundidos nem enganados. Ele se revela dia a dia, a cada manhã, a cada momento. Ele não vai revelar para você o todo. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão entender agora. Jesus Cristo declarou: se eu falar para vocês tudo aquilo que o projeto, o plano tem, o padrão do reino de Deus, vocês vão se desesperar, vocês não estão preparados ainda. Porque vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam deixar de ser crianças e alcançarem a maturidade. Alcançarem a maturidade. Deixar as atitudes de criança e alcançarem a maturidade. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, me verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro que hoje, que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como pastores, como bispos, como homens e mulheres de Deus, para cuidar das minhas ovelhas. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava se despedindo.
Eu vou para Jerusalém e não volto mais. Eu serei morto por amor àquilo que eu creio. Eu serei morto pelas minhas convicções e certeza de quem é Deus e aquilo que Ele é para a minha vida e o que Ele tem para mim. Eu sei quem eu sou. Em todos os inícios das cartas, das epístolas de Paulo, ele declara: eu sou de Cristo, eu sou apóstolo, eu sou chamado, eu sou escolhido, eu sou. E Deus me colocou diante de vocês para proclamar, para ensinar, para alavancá-los ao propósito de Deus. Agora, não se deixe enganar e ser enganados. Porque com a minha saída se levantarão falsos profetas, se levantarão pessoas que tentarão enganá-los, tirá-los do alvo, tirá-los do propósito, tirá-los e afastá-los do padrão estabelecido por Deus. Primeiro tópico, a. Segundo tópico, o. Primeiro tópico, a. Segundo tópico, o. Terceiro tópico, o término. A conclusão do meu trabalho. Como é gostoso você concluir um trabalho, não é? Você já se sentiu realizado na conclusão de um trabalho? Sabe aquele trabalho árduo, aquele trabalho, sabe, pesado no sentido de desgaste físico, emocional, onde requer tempo, onde requer, sabe, e de repente você vê, eu vejo os irmãos de Telêmaco Borba, né, ouvindo o som, né? Puxa vida, foram quase 16 horas envolvidos aí, e de repente estão ouvindo, puxa vida, olha só, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Todo trabalho precisa ter começo, meio e fim. Tem muita gente que começa e não termina. Tem muita gente que começa algo e não conclui. Não conclui. E torna-se em frustração. Frustração. Ah não, olha, esse trabalho é trabalho de Deus. Olha, essa porta foi Deus que abriu para mim. Glória a Deus, eu me alegro com você, meu irmão. Você estava desempregado e de repente nós oramos, o grupo familiar orou e você agora está empregado. Nossa, olha, glória a Deus, aleluia, aleluia. Passa-se um mês. Ele chega, irmãos, tem um pedido de oração. Qual? Um trabalho. Mas, não, aquilo não era de Deus. Como não era de Deus? Que Deus confuso é esse? Que Deus confuso é esse? Num espaço tão curto de tempo, era de Deus, glorificou, exaltou, testemunhou, e de repente, não, porque ele não foi capaz. Ele não se dedicou. Porque tem coisas, irmãos, que Deus faz, amém? Deus está pronto para fazer, mas tem coisas que você tem que fazer com o suor do teu trabalho. Se você quer trabalhar, você tem que levantar cedo. Você tem que levantar cedo. Todo trabalho existem padrões e responsabilidades. Não tem como burlar isso. Não tem como. Não, mas o meu trabalho assim é um trabalho light. É um trabalho sem muito compromisso. Eu faço o meu horário. Cuidado, isso é uma armadilha. Cuidado com isso. Você nunca vai concluir, você nunca vai, nunca. Inclusive nós, né, a nossa profissão, o nosso trabalho como pastores, qual que é a ideia que as pessoas têm de um pastor? Qual que é a ideia? Ô trabalhinho bom, né? Ô trabalho bom. Não tem horário. O pastor dorme até meio-dia. Fica em casa até meio-dia. E depois à tarde. Não, à tarde. E à noite uma visita. Ei. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Com relação a tudo aquilo que nós realizamos, todas as tarefas que vêm ao nosso alcance, nós precisamos realizar com zelo, nós precisamos realizar com destreza, nós precisamos realizar para o Senhor. Para o Senhor.
para o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. O término do trabalho, começo, meio e fim. Atos capítulo 28, versículo 30. Atos 28, versículo 30. Você está recebendo essa palavra? Atos 28, 30. Diz o seguinte: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento nenhum. Aqui era o término do ministério de Paulo. Só que ele estava numa casa alugada, ele estava preso, em prisão domiciliar. Em prisão domiciliar. Em função daquilo que ele acreditava e daquilo que ele cria. A recompensa do seu trabalho foi prisão. A recompensa do seu trabalho foi perseguição. A recompensa do seu trabalho foi calúnias, difamações. Mas você acha que ele ficou chateado com Deus? Deus, eu trabalho para o Senhor e vem uma luta dessa. Deus, o Senhor não é amoroso. Diz que o Senhor é Deus de amor e olha o mal que eu estou sendo assolado. Ei. Quando nós saímos do reino das trevas e vemos para o reino das Deus, já existe um padrão estabelecido, aonde Deus nos mostra tudo. Tudo. Saulo mesmo, eu vou te mostrar o quanto é importante você sofrer. Ele já soube desde o momento da sua conversão. E quando Jesus declarou: ei, vocês querem ser meus seguidores? Vocês querem ser meus discípulos? Mas fiquem sabendo de uma coisa: neste mundo vocês terão alegria, paz, felicidade, carro zero, uma casa própria, abundância. É isso? Neste mundo vocês terão aflições. Passarão por aflições aí, mas tenham coragem, porque eu já venci e vocês são mais do que vencedores. Eu estou com vocês. Essas situações momentâneas é para te trazer maturidade, crescimento, perseverança, confiança, convicção de quem é o teu Deus. Quem é Deus para você? Para que você não seja mais levado de um vento para o outro, enganado pelos homens, mas que você tenha convicção: o meu Deus é amoroso, o meu Deus é bondoso, o meu Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. E eu faço parte do centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em tudo dai graças. É loucura? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por isso que Deus escolheu você. Louco por Jesus, louco pelo padrão do reino de Deus, louco pelas coisas de Deus. Ele estava preso, e mesmo preso pregava o reino de Deus. Mesmo preso, era uma romaria lá na prisão domiciliar. As pessoas iam até lá para assistir um jogo, para jogar uma conversa fora. Não, iam lá para ouvir a palavra de Deus. Qual é o currículo? 2 Coríntios capítulo 11. Qual é o currículo do trabalho de Paulo? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22 a 28. E eu já estou partindo para o encerramento. 2 Coríntios 11, versículos 22 a 28. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também sou descendente de Abraão. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei pouco, trabalhei muito mais. A convicção e certeza de quem eu sou, a convicção e certeza que eu tenho das regras e os padrões estabelecidos do reino de Deus, do trabalho que Deus confiou nas minhas mãos. Eu fiz muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte. Repetidas vezes eu fui exposto à morte. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
5 vezes recebi dos judeus 39. 5 vezes 39, quanto? 200. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos nos desertos, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A vida está difícil? A vida está difícil? Hã? Como é bom nós muitas vezes olharmos ao nosso lado, ao nosso redor. Como é bom. E ele declara: em nada eu considero a minha vida por preciosa. Com tudo isso que eu fiz em prol do reino de Deus, da convicção e a certeza do ministério e do trabalho que Deus tem na minha mão. Nada vai me impedir de alcançar o alvo. Nada. Foi lido hoje, nem morte, nem sofrimento, nada nos separará do amor de Cristo. Não é luta, não é tribulação, não é nada vai nos separar, nada vai nos tirar desse objetivo, deste alvo, do padrão estabelecido por Deus, a qual eu faço parte. Eu pertenço ao reino dos céus. Equipe de louvor, por gentileza. E para encerrarmos, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Eu quero concluir essa mensagem. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu quero exortá-lo aqui. Exortação aqui não é paulada. Exortação aqui não é que muitas vezes o pastor me exortou. Olha, levei uma pancada do pastor que perdi até. Não. Exortação aqui é levantar, é motivar, é elevar os teus olhos para o alvo, para o padrão estabelecido por Deus. Ei, eu quero exortar, eu quero animá-lo. Há esperança, creia, há um caminho, creia, há um alvo, há um objetivo, e você faz parte desse trabalho, você faz parte deste reino. Eu quero exortá-lo, eu quero motivá-lo. Pregue a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja sempre preparado, pronto, a tempo e fora de tempo. Quando você sair daqui, esteja preparado. Preparado para quê? Para trabalhar, para fazer a obra de Deus. De que forma? Falando dessas verdades, falando desses princípios, falando da palavra de Deus a tantas pessoas que precisam. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz: aquele que se envergonhar do Evangelho de Cristo, Deus vai se envergonhar de você quando você estiver diante dele. É forte esse texto. Aquele que se envergonhar diante dos colegas. Sabia que tem agentes secretos, cristãos, agentes secretos? Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem ele sabe que ele é cristão. E ele se envergonha em que seus amigos saibam de que ele serve a Jesus. A tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos.
As pessoas não vão querer ouvir a verdade. As pessoas não vão querer ouvir a verdade, porque se você ouvir a verdade, você tem que praticar a verdade. A Bíblia diz que Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Antes eu não sabia, mas agora eu sei, mas eu não pratico. Aí sim. E aí o texto está dizendo que as pessoas vão se rodear de pessoas que creem da mesma forma como você crê. Mas se eu creio errado, eu vou ter resultados errados. Mas eu não quero uma postura, eu não quero um posicionamento. Eu quero continuar sendo o cristão que eu sou. Um cristão mediano, um cristão medíocre. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, seja prudente, seja moderado, suporte os sofrimentos. Eu te capacito para você suportar os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista, faça a obra de Deus, faça a obra que eu confiei nas tuas mãos. Cumpra plenamente o seu serviço, cumpra plenamente o ministério que você recebeu do Senhor. Faça isso. Nós não vivemos essa vida em prazeres, sabe, em férias. Nós existimos porque nós temos um propósito, porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom, terminei a corrida e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa, a recompensa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos ficar em pé.